Irmãos e irmãs, ouça com atenção. O que aconteceu no Jardim do Éden não foi apenas a queda de Adão e Eva. Aquilo foi o início de uma guerra. Uma guerra espiritual que continua até hoje. E você faz parte dela. Sim. Talvez você ache que essa história é apenas um conto antigo, um capítulo esquecido do começo da Bíblia. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui hoje para te lembrar que Gênesis capítulo 3 é um espelho da sua vida, da minha vida, da nossa luta diária contra a serpente, contra a mentira, contra o pecado. Fica comigo até o final, porque essa palavra vai abrir seus olhos espirituais. E quando ela entrar no teu coração, nada mais vai ser como antes. É no Éden que vemos a origem da nossa dor, do nosso conflito interior, da nossa constante tentativa de nos escondermos de Deus. É ali que a natureza humana se rompe, e o pecado entra no mundo não como um simples erro, mas como uma força que contamina tudo. Gênesis 3 é o grito de alerta para a humanidade caída. E o mais forte disso tudo é perceber que, mesmo diante da queda, Deus não se afasta do homem. Ele desce ao jardim. Ele chama. Ele busca. Isso nos revela um Deus que, mesmo diante do pecado, ainda deseja o encontro. Ainda procura. Ainda ama. E isso, meu irmão, é motivo de esperança para mim e para você. O versículo 1 diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente, astuta, inteligente, disfarçada. Ela não veio com gritos. Ela não veio com ameaças. Ela veio com uma pergunta. É verdade que Deus disse? Olha o jogo. Olha a manipulação. É assim que o inimigo age. Ele não chega destruindo. Ele chega semeando dúvida. Ele planta questionamento onde antes havia certeza. Ele coloca interrogação onde Deus já colocou o ponto final. Quantas vezes você ouviu Deus te dizer, não vá por esse caminho? E mesmo assim, a dúvida entrou? Será que é mesmo errado? Será que Deus vai se importar? É o Éden se repetindo, é Gênesis 3 se desenrolando na tua história. Perceba que a serpente não negou diretamente a ordem de Deus. Ela distorceu. Ela relativizou. O inimigo ainda age assim hoje. Ele pega a palavra e torce o sentido, transforma mandamento em sugestão, pecado em estilo de vida. Por isso, precisamos estar firmados na verdade e não nas emoções. E mais, Eva respondeu à serpente, mas não com a mesma firmeza que Jesus respondeu ao diabo no deserto. Ela até citou o que Deus disse, mas não com convicção. Isso nos mostra que não basta conhecer superficialmente a palavra, é preciso viver com ela no coração, enraizada na alma. Versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Eva olhou, e o que era proibido agora parecia bonito, desejável, agradável. Presta atenção nisso, o pecado nunca vai parecer feio no começo. O inimigo vai maquiar. Ele vai te seduzir com o brilho daquilo que vai te matar por dentro. Eva comeu. E Adão comeu também. Não houve gritos. Não houve trovões. Mas houve separação. O Éden virou campo de batalha. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero que você sinta o peso disso. Um simples ato de desobediência rompeu a intimidade com Deus. Você já parou para pensar no que o pecado tira de você? Ele não só bagunça a tua vida. Ele arranca a presença. Ele quebra o elo. Ele cobre o que era puro com vergonha. A queda do homem começa com a cobiça dos olhos e termina na vergonha da alma. O que antes era livre, agora é escondido. O que antes era comunhão, agora é medo. Essa é a consequência real do pecado. Ele te afasta de Deus e te aproxima da ilusão. Adão não se posicionou. Ele estava ali, mas se calou. Isso mostra que omissão também é pecado. Quando o homem deveria liderar com responsabilidade, ele se escondeu atrás do silêncio. Quantas vezes, na nossa casa, na nossa fé, no nosso chamado, temos feito o mesmo? E o mais forte de tudo isso é que, mesmo caindo, Adão e Eva não morreram fisicamente naquele momento, como se poderia esperar. A morte foi espiritual. A separação foi interna. Isso mostra que o pecado não precisa de barulho para ser destrutivo. Às vezes, a pessoa está de pé por fora, mas por dentro já está morta, desconectada, vazia da presença de Deus. É por isso que precisamos clamar por vida no Espírito, e não apenas por aparência de santidade. No versículo 8 diz,
e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim. Ah, essa parte me emociona. Deus estava no jardim. Ele estava lá, como de costume, para ter comunhão. Mas agora, ao invés de correrem para o Pai, eles se esconderam. Deus não mudou. Quem mudou foram eles. O pecado distorce nossa visão de Deus. Faz a gente correr do Pai, quando deveríamos correr para Ele. Quantas pessoas hoje estão fugindo de Deus porque acham que Ele vai castigar, quando na verdade Ele quer restaurar? Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? Essa pergunta é divina, profunda, cheia de amor. Onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Mas Ele queria que Adão reconhecesse onde ele tinha se metido. E hoje Deus te pergunta também: onde você está, filho? Você ainda está no Éden da obediência ou já foi seduzido pela voz da serpente? Você está andando com Deus ou se escondendo atrás de folhas de vergonha, de desculpas, de máscaras? No versículo 15 diz: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a promessa, a primeira profecia messiânica da Bíblia. Aleluia! Deus já estava apontando para Jesus. Mesmo no meio da queda, no auge da dor, Deus lançou esperança. Ele disse: Satanás, você até vai ferir o calcanhar, mas o descendente vai esmagar tua cabeça. Isso é para você que pensa que já perdeu demais, que errou demais, que caiu e não tem mais volta. O Senhor está dizendo: mesmo no meio do juízo, eu tenho promessa, eu tenho redenção. Gênesis 3 não é só sobre a queda. É sobre a esperança de um Deus que não desiste do homem, mesmo quando o homem desiste dele. Você pode ter pecado, pode ter se escondido, pode ter ouvido a serpente. Mas hoje, a voz do Senhor ecoa de novo no jardim da tua alma. Onde estás? Volta. Sai do esconderijo. Rasga essas folhas de mentira, de orgulho, de religiosidade. Se apresenta diante do Pai com arrependimento verdadeiro. Ele quer restaurar tua comunhão. Ele quer te revestir, como fez com Adão e Eva. Lembra? Ele matou um animal, fez túnicas de pele e os vestiu. Ali houve sacrifício, ali houve sangue, ali já era o prenúncio da cruz. Deus não se afastou. Ele continuou presente. Mesmo diante da tragédia espiritual da queda, Ele mostrou misericórdia. Isso nos ensina que, por mais que erremos, Deus continua nos dando acesso ao arrependimento e à redenção. A cruz que viria milhares de anos depois já estava profetizada ali. O Salvador já era anunciado no início da história. Porque o plano de Deus nunca foi destruído pela queda. Ele foi revelado através dela. Se essa palavra falou com você, se Deus te tocou, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque toda semana tem palavra que edifica, confronta e transforma. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te traga de volta para o jardim da presença dele. Fica na paz e até a próxima.